Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Tudo bem aí no isolamento? Que nós possamos todos retirar dessa experiência um novo aprendizado, para nós valorizarmos muitas coisas para as quais antigamente nós não dávamos valor, tá bom? Então vamos em frente com os nossos estudos, né? De modo que nós possamos aproveitar esse tempo, entre aspas, ocioso, para que nós possamos dar continuidade ao estudo do primeiro ano do ensino médio com vocês, tá? Hoje começamos a apostila 3, né? Então é uma nova apostila. E nessa abordagem inicial nós vamos ter alguns estudos referentes a texto, a interpretação de texto e não especificamente a gramática como nós estávamos fazendo, tá? Então as aulas 17 e 18, elas tratam da contextualização, apreensão e compreensão de sentido. Então hoje nós vivemos assim num mundo que é tão acelerado, que traz tantas informações, tantas coisas novas todos os dias através da tecnologia, que então nós temos uma fonte inesgotável de informações. Na nossa mente chegam muitas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes nós até nos confundimos com tanta informação, né? O nosso cérebro não consegue vamos dizer assim, assimilar todo esse contexto e então o texto vem a ser para nós uma fonte de informações mais segura. Então tudo que chega através da internet, através das redes sociais, através assim de pesquisas, de informações, né? Agora em tempo de coronavírus, uma enxurrada de informações na nossa mente. Então, esse é o mundo atual. A tecnologia traz em tempo real acontecimentos do planeta todinho, de um extremo ao outro, chega a nós no mesmo momento em que elas estão acontecendo. Então nós vamos ter aqui, os textos representam uma polivalência, são muitas coisas, são muitos fatos, são muitas informações. Então nós temos que gerenciar esse conhecimento. Então nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que refletir sobre tudo aquilo que nos chega. Qual é a fonte? Quem disse? Qual é o contexto em que essa informação se apresenta, em que esse texto se apresenta? Os textos, muitas vezes, eles diferem, porque são opiniões diferentes, são ideologias diferentes. Então, nós temos que aprender a gerenciar o conhecimento, porque os textos é que vão trazer para nós essa divulgação. Então, nós temos que ter o cuidado de ler, refletir, analisar, desenvolver nosso espírito crítico para saber aquilo que procede, aquilo que não procede, aquilo que é fake, né? Como se diz hoje, fake news, daquilo que realmente é uma informação técnica, é uma informação que merece crédito, tá? Então os textos trazem essa polivalência, o mundo é polivalente, e as palavras traduzem essa polivalência. Então o texto é muito importante na construção do conhecimento. É ele que traz para nós, através dos tempos, os textos que a história registrou, desde lá das primeiras imagens nas cavernas, porque a gente sabe que existe o texto que é verbal, com a palavra, e o texto que é não verbal, através da ideia, do desenho, da imagem, das cores, e assim por diante. Tudo é texto. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando a ideia do texto verbal, porque nós estamos tentando
compreender a palavra dentro do texto. Então, na construção do conhecimento, o texto é muito importante. E fora isso, ele também é essencial para estabelecer a comunicação entre as pessoas. É através da palavra, na sua grande maioria de vezes, que nós nos comunicamos. Então, o texto se apresenta para nós como uma possibilidade de diálogo entre as pessoas, de troca de ideias, troca de opiniões, respeito à opinião do outro e, vamos dizer assim, análise introspectiva do que nós pensamos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós falamos. Então, o texto é o foco principal da aprendizagem de uma língua. Então, eu não posso dizer que eu conheço uma língua se eu não sei interpretar o texto. Os índices de, vamos dizer assim, avaliação de conhecimento da língua portuguesa ou da língua nacional, né, de qualquer nação, é exatamente a interpretação de texto. Eu não posso me dizer alfabetizado se eu não consigo interpretar. Então, a interpretação é para nós o índice, a referência do conhecimento de uma língua. Por isso, no nosso caso, a língua portuguesa, que é riquíssima como língua, ela contém por volta de 500 mil palavras em dicionário, então ela tem assim uma amplitude muito grande para traduzir as nossas ideias e conhecer essa língua de forma que nós construamos o conhecimento e que nós possamos nos comunicar é essencial, tá? Então, o que é o texto? Conceituando, é um conjunto de enunciados ou frases combinados entre si com unidade de sentido. Então, não basta eu ter assim uma série de palavras soltas que não se conectam, frases soltas que não se conectam, que eu não construo um texto. Então, se eu tenho várias frases que isoladamente fazem sentido, se eu coloco essas frases num que eu chamaria de texto, num conjunto de ideias, mas elas não tiverem uma articulação lógica entre si, não é um texto. Então, o texto não basta ter só a palavra, não basta ser só a frase, a oração, o período. Elas têm que ter unidade de sentido. Essas frases, essas orações, esses períodos, eles têm que compor um sentido lógico, um sentido que se construiu através da ligação entre as ideias, da ligação entre as palavras. É aí que às vezes a gente fala, o texto tem problema de coesão, o texto tem problema de coerência, porque essa arrumação das palavras e das frases, ela não está bem feita, o que atrapalha a compreensão da mensagem. E a leitura? A leitura amplia o repertório de conhecimentos e fornece modelos de organização do pensamento. É através da leitura que vão chegar para nós novas informações, novos acontecimentos, novas análises, novas críticas. É lendo que nós vamos realmente enriquecer culturalmente. Não há como escrever um bom texto, não há como fazer uma boa interpretação se eu não tiver um bom vocabulário, se eu não tiver um bom nível de percepção das ideias, se eu não souber estender o pensamento para outras situações, para outros textos. Então, o texto exige de nós um conhecimento interior e um conhecimento exterior de mundo que se somam para que a nossa capacidade de compreensão e de análise ela possa se ampliar. Então, a leitura ela vai ampliar esse repertório e ela vai também fornecer para nós outras maneiras de pensar, outras visões de mundo, outras organizações possíveis. Então, quanto mais nós lermos,
mais se amplia a nossa cultura, o nosso universo de informações, de conhecimento. Para que ela aconteça, nós temos 3 fatores que interferem diretamente. O conhecimento do código, no nosso caso a língua portuguesa, o conhecimento da língua, o conhecimento de vocabulário, ter uma amplitude de vocabulário e de entendimento. Então, se eu não entendo o que está escrito, porque eu não conheço aquela palavra, então isso daqui interfere na minha interpretação. Então, conhecimento do código linguístico é essencial para você ler, entender e produzir um texto. Hoje que vocês têm um dicionário ali muito fácil, no celular, no computador, não tem que ficar folheando folhas e folhas para encontrar o significado de uma palavra, então façam essa pesquisa. Tenho dúvida de como se escreve, tenho dúvida do que ela significa, então eu vou procurar no dicionário e vou me informar e vou adquirir aquele conhecimento que vai ficar associado aí na minha memória como uma pesquisa que eu tenha realizado para melhorar a qualidade do vocabulário. Segundo item, aquisição do repertório cultural, conhecimento de mundo. Então, o que eu tenho que ver? Essa informação, ela procede? Essa informação, ela realmente aconteceu dessa forma? Quem é que falou? Quem é que deu essa declaração? Qual o nível de conhecimento que essa pessoa tem? Então, é essa, vamos dizer assim, análise de realidade, de mundo, que tem que fazer parte do nosso repertório para que eu não, vamos dizer assim, entre por um caminho que não é o caminho correto, que não é a leitura correta da interpretação. Então, muitos alunos me dizem, mesmo no cursinho, que tem dificuldade de interpretar. Então, a interpretação está diretamente ligada à minha capacidade de ler, de entender, de interpretar e de levar aquele conhecimento adiante. E, de alguma forma, assimilar. Tudo que é lido forma uma bagagem cultural que é sua, aluno. Ninguém tira isso de vocês. É uma aquisição da pessoa. É uma aquisição pessoal, particular, que vai compor todo um universo cultural que será seu. Então, tudo que você lê vai se somar. Seja uma leitura de pesquisa, seja assistindo a uma entrevista, sendo lendo um jornal, uma revista de qualidade, uma revista científica, dados que tenha uma fonte muito respeitável. Quem falou, onde foi publicado, o que se diz. E aprendemos a respeitar a opinião do outro, que pode ser diferente da nossa, e a discussão, o debate é sempre proveitoso para nós enriquecermos o nosso universo cultural. E não aquela coisa bitolada de que eu sou dono da verdade, de que eu tenho razão, de que todo mundo não entende nada, que todo mundo é burro, que ninguém sabe. Não. A pessoa que realmente é um estudioso ou uma estudiosa, ela vai aprender a captar um universo de ideias e fazer a sua seleção para a sua própria vida, sem deixar de respeitar a opinião dos outros, tá? E eu tenho que considerar o texto incluído em um contexto. O que é contexto? Contexto é onde aquela frase está inserida, é onde aquele acontecimento está inserido. Então, se nós estamos tendo agora a epidemia, então em quem que eu vou acreditar? Na Organização Mundial da Saúde. Em quem que eu vou acreditar? Nos cientistas que estudam as infecções, os vírus, as pessoas que têm credenciamento, conhecimento para falar sobre o assunto.
e não qualquer leigo, qualquer pessoa aí mal informada, ou qualquer locutor de televisão, ou vamos dizer assim, político desinformado, que mostre um caminho que não é o caminho do conhecimento, da cultura, do domínio da ciência, no nosso caso aí específico do coronavírus, tá certo? Então agora eu vou, falta só um trechinho da aula, eu vou trocar o quadro para nós concluirmos, tá bem? Então, complementando, pessoal, a leitura do texto, ela envolve dois momentos. O momento que a gente chama de apreensão do texto e o momento que a gente chama de compreensão do texto. O que seria a apreensão? É o conteúdo interno, é aquilo que está escrito no texto. Então, eu tenho a fase aqui do entendimento. Então, quando, por exemplo, a pergunta envolve quais são as personagens, em que lugar se acontece o fato, quais são as pessoas envolvidas, quem foi o autor citado, o especialista citado, qual foi a conclusão que esse especialista a qual ele chegou. Então, nós vamos ter aí dados que estão no interior do próprio texto. Está escrito ali, é só nós lermos com atenção que nós vamos conseguir responder as questões. Então, nós estamos aí na fase do mundo interior, o contexto interior, todos os dados que estão contidos no texto. Então, normalmente, quando as perguntas são no campo da apreensão, vocês não têm dificuldade de perceber porque as informações estão contidas no texto. E o segundo momento é o momento da compreensão. Então, não é mais aqui, eu falei, escrevi interno, mas não é interno, gente, corrija aí. Contexto externo. Tá? Retifiquem aí na lousa que vocês fizeram. No contexto externo, nós vamos ter o momento da interpretação. Então, o que é? Não é apenas o que está escrito no texto, é todo o conhecimento de mundo que vocês trazem para entender qual foi o objetivo daquele enunciador, daquele escritor, daquele comentarista, daquele crítico, quando escreveu aquele texto. Então, na verdade, nós temos aí um rol de informações gerais que vão nos ajudar a enxergar o que não está escrito, mas que, unido ao nosso conhecimento de mundo, torna possível nós chegarmos ao tema, por exemplo, de um texto, de uma coletânea, entender qual foi o dado que foi acrescido ali, aquela informação que eu obtive numa leitura ou num programa que eu assisti, num programa de debate, num programa cultural. Isso aqui serve para eu entender esse texto e serve muito mais para eu produzir o meu próprio texto. Então, o texto é fundamental. Não posso dizer que eu conheço uma língua se eu não sou capaz de ler e interpretar aquilo que eu li. Então, é isso que a gente chama de analfabetismo funcional. As pessoas até leem e escrevem, mas muitas vezes são enganadas, muitas vezes são assim, ludibriadas, porque naquele contrato, naquela carta, naquele texto, havia alguns dados que essa pessoa não conseguiu perceber. Então, a interpretação é de suma importância. Ler atentamente, vocês se lembram que eu falo sempre? Leiam com marcador, o Marcel também trabalha isso com vocês. Leia com marcador de texto, veja o que está chamando a sua atenção, veja se tem alguma palavra que você desconhece, para que você vá tentar descobrir pelo contexto e, se não conseguiu, procurar no dicionário, fazer um trabalho efetivo
porque a interpretação vai fazer parte de toda a sua vida como estudante universitário, como profissional. Você vai ter que saber redigir e interpretar um texto. Aquilo que você lê, interpretando aquilo que você produz, para que outras pessoas consigam entender aquilo que você esteja declarando. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje toda se concentra na análise do que é entender um texto e o que é interpretar um texto. A interpretação vem num passo seguinte. Não dá para fazer uma interpretação se eu não tiver o entendimento inicial. Então, nós temos que dar um passo de cada vez. Não dá para eu escrever um texto sensacional antes de ter passado por um texto básico, construir um texto básico e depois, passo a passo, ir evoluindo nisso até que eu chegue num texto com qualidade, com a qualidade que o vestibular exige de vocês. Tudo bem? Então, eu espero que a aula tenha ficado compreendida, porque é uma aula a respeito de texto e interpretação, é mais fácil do que uma aula teórica de gramática, mas se alguém ficou com alguma dúvida, poderá se manifestar, tá? Os exercícios referentes a ela em classe estão na página 36 da apostila 2, do número 1 até o número 6. E no site do Plural, a tarefa mínima e complementar envolvendo essa interpretação. Se por um acaso vocês ainda não estão com a apostila, eu vou me informar sobre isso e nós vamos ver aí uma outra maneira de fazer os exercícios chegar a vocês. Eu posso reproduzir os exercícios e enviar na página da sala se vocês ainda não estiverem com a apostila. Tá certo? Tá certo, Miguel? Se comunique comigo se vocês não estão com os exercícios para que eu possa providenciar isso até quarta-feira, tá? Uma boa semana para vocês, um bom estudo, um bom trabalho. Vamos continuar em frente, acreditando sempre que tudo vai passar e que tudo vai se resolver. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau.